Olá! Seja bem-vindo a mais uma Manhã com Cristo. Muito obrigada por você estar aqui, por você dividir esse tempo comigo. Muito obrigada. Hoje eu tô toda fresquinha, assim, de alcinha, porque aqui nessa terra tá um calor. Mas glória a Deus por isso, porque eu gosto muito de calor, prefiro do que o frio. Mas aqui também não faz grandes frios, faz frio assim uns 2, 3 dias, às vezes bastante frio, mas aí logo já esquenta, ou às vezes faz frio de manhã e à tarde aquele sol escaldante já ameniza o frio. Então nós não temos muito sofrimento com frio aqui não, mas o calor pega. Amanhã tem previsão de 41 graus de temperatura aqui para nossa terra. Hoje eu quero falar com vocês, eu quero dar um testemunho de vida para vocês. E eu vou falar sobre um texto. O texto é O Vale dos Ossos Secos. Esse texto, ele é meio longo, mas eu vou ler meio rápido aqui, para podermos falar rapidamente sobre o testemunho que eu tenho. Um dia eu estava orando por uma questão na minha vida, que estava me trazendo sofrimento, e Deus falou comigo nesse texto. Eu oro a Deus e em algumas situações Deus coloca no meu coração, fala ao meu coração o livro, o capítulo e os versículos que eu devo ler. E nessa ocasião eu tinha orado algumas vezes sobre aquela questão e Deus me deu essa palavra. Chama O Vale dos Ossos Secos. Está no livro de Ezequiel, o capítulo é o 37. Eu vou ler alguns versículos aqui, eu depois falo quais foram. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Ele me fez andar ao redor deles e eu vi que eram muitos, numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e vivereis, porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele, porei em vós espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntavam, cada osso a seu osso, ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, cada osso a seu osso, porque no vale estava tudo bagunçado, os ossos. Então ele quis dizer que cada osso se juntou ao seu osso, ao seu corpo. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e em extremo. Então, eu vou parar por aqui, ó. Eu li do versículo 1 ao 10. E eu orei por aquela situação. E Deus conhecia a minha busca. Eu já era uma estudiosa da palavra de Deus. Eu já buscava ao Senhor, mas eu não tinha um pé firme.
eu me enveredava por uma conversa, por outra, por uma fé ou outra, por alguma coisa que dizia que era bom. Eu não vou dar nomes aqui para não chatear nada e nem ninguém, mas eu fui buscando em todos os cantos o Senhor. E eu busquei em cantos errados. E quando eu orei por aquela situação que me fazia sofrer, Deus me deu esse texto e eu entendi que era para aquela situação que eu buscava oração, que era para a cura do meu cãozinho, que estava muito doente. E aí eu fui vendo o meu cãozinho piorar, descobri que ele tinha um câncer na coluna e ele piorou ao ponto de eu ter que fazer uma eutanásia. E aí eu falo sempre que a eutanásia é o extremo do amor, porque é muito difícil a gente decidir por isto. Então eu sofri muito, e aí eu falei para Deus, não entendi, o Senhor falou comigo, eu não entendi, por que deu tudo errado, o que é que o Senhor tem para mim? E às vezes a gente não entende o que Deus está nos mostrando e o que Deus está falando. Em outro vídeo eu falei que quando eu tinha 6 anos, eu falei para minha mãe, eu sinto que Deus tem alguma coisa, algum serviço para eu fazer para Ele. E passaram-se os anos e eu esqueci. Mas Deus não esqueceu. E quando eu busquei Ele, mesmo nos lugares errados, Deus sabia da sinceridade do meu coração. E Deus estava me tirando do vale dos ossos secos, colocando nervos em mim, trazendo vida para mim, porque eu mudei a minha vida de fé. A partir dali, tudo foi ficando claro. Eu demorei um tempo para entender. Mas hoje eu sei que eu estou no caminho do propósito que Deus queria para a minha vida. E começou tudo com esta palavra que eu não entendi que era para mim. Que eu achava que era para a cura do meu cão, mas não era, era para a minha cura. E o meu amado cãozinho, que era meu filho, foi um caminho para eu encontrar essa verdadeira luz. Então, gente, Deus fala conosco, muitas vezes a gente não entende, mas Ele fala conosco quando o buscamos com sinceridade de coração. E eu espero que você tenha essa sinceridade de coração. Busque ao Senhor e Ele será achado de você. E você será conhecido dEle. Então eu vou orar. Querido Deus, que esse testemunho da Tua obra na minha vida, Senhor, possa ajudar outras pessoas, que essa palavra possa falar com o coração de outras pessoas, que essa pessoa que está aqui do outro lado desse vídeo possa ser despertada a Ti cada dia mais. Abençoa o caminho dela nesse dia, para que ela colha vitórias em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento de oração. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Me dê o seu like. Não se esqueçam de dar o like. Compartilhem esse vídeo. Se não se inscreveram no meu canal, se inscrevam. E eu espero vocês para mais uma Manhã com Cristo. Amanhã, bem cedinho. Até lá.